Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos tomar mais um passo em nosso passeio pelos livros da Bíblia, pensando sobre o livro de Jonas, uma história bem conhecida e com lições importantes para todos os leitores até os dias de hoje. No final da mensagem, eu darei a resposta à pergunta 681 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Jonas pode ser descrito como profeta de má vontade. Ele fez seu trabalho na primeira metade do 8º século a.C., provavelmente entre 790 e 750 a.C. O trabalho dele foi feito durante o reinado de Jeroboão II de Israel, conforme encontramos em 2 Reis, capítulo 14. Jonas era filho de Amitai e veio da cidade de Gat-Hefer, em Zebulon, mais ou menos 7 quilômetros ao nordeste de Nazaré, a cidade onde Jesus seria criado séculos depois. O livro de Jonas trata principalmente da cidade de Nínive, mas o plano de fundo envolve a situação política de Israel também. Durante o reinado de Jeroboão II, Israel prosperava economicamente. Gozava de um período de domínio sobre os territórios ao seu redor. Foi uma época de uma nação forte. E o povo se achava seguro, mas também sabia da crescente ameaça apresentada pelo Império Assírio. O perigo de ataque pelos assírios era ainda maior do que Israel pensava, porque Deus estava preparando para usar este império para castigar seu povo rebelde. Da perspectiva de um patriota israelita, nada seria melhor do que o enfraquecimento ou até destruição do povo da Síria. Quando Deus mandou Jonas a Nínive para avisar sobre o castigo iminente daquela cidade, o profeta se rebelou. Ele não quis que os ninivitas se arrependessem. Se Deus destruísse aquela cidade dos assírios, Israel ficaria mais seguro. Jonas tentou fugir da presença do soberano Criador do universo para não cumprir a missão que Deus deu para ele. Mas ele não conseguiu. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Deus impediu a fuga do profeta e ele acabou obedecendo e pregando aos ninivitas. A mensagem foi recebida pelo povo de Nínive e todos os habitantes da cidade se arrependeram. Quando Deus viu o arrependimento e poupou a cidade, Jonas ficou bravo. Ele pregou a verdade, que causou o efeito que Deus desejava, mas o próprio profeta não queria ver a conversão deste povo. Quando olhamos para o livro de Jonas, podemos analisar o conteúdo observando para onde ele corria. Capítulo 1 conta a história de como o profeta correu de Deus, tentando em vão fugir da presença do Senhor. Capítulo 2 fala sobre o profeta desesperado na barriga de um grande peixe. Algumas traduções podem fazer baleia ou criatura marinha, porque a palavra hebraica aqui é imprecisa. Mas nesse capítulo, observamos como Jonas correu para Deus, mostrando seu arrependimento e pedindo que Deus mostrasse misericórdia para ele. Capítulo 3 mostra a obediência de Jonas, agora correndo com Deus e pregando a mensagem divina na cidade de Nínive. E capítulo 4 encerra a história com o relato da atitude ruim do profeta correndo contra Deus e reclamando sobre a misericórdia que Deus mostrou para os ninivitas. Jonas queria misericórdia para si, mas não gostou quando Deus mostrou sua graça aos outros. A história de Jonas é uma história interessante, mas agora vamos pensar em mais uma questão sobre esse livro. É fato ou mito? Pessoas que negam a possibilidade de milagres têm graves problemas com o livro de Jonas. Sugerem que esse livro seja um mito, uma fábula com valor simbólico, mas que os acontecimentos registrados nele
nunca aconteceram de fato. E se procurarmos explicações naturais, realmente teremos problemas. Uma criatura marinha que pode engolir um homem e mantê-lo vivo por 3 dias? Mas, quando olhamos para as Escrituras, trabalhamos com os seguintes fatos de fora do livro de Jonas que apresentam a história de Jonas como verdadeira. Jonas é uma personagem histórica da época de Jeroboão II. Ele é citado em 2 Reis capítulo 14 como pessoa real. Jesus citou o exemplo de Jonas como história verídica. Lucas capítulo 11. E esse fato deve pesar muito para nós. Jesus comparou a sua própria ressurreição com a volta de Jonas depois de 3 dias na barriga do peixe. Mateus capítulo 12. E além destas considerações, a evidência interna apoia a conclusão que seja um livro histórico, pois se apresenta como narrativa de fatos acontecidos, envolvendo pessoas e lugares reais, e não em forma de fábula. Afinal, a questão da veracidade do livro de Jonas é uma questão de fé. As pessoas que rejeitam esse livro dizendo que não é histórico, mostram sua falta de fé num Deus todo-poderoso, capaz de realizar os milagres contidos no livro de Jonas. Mas para quem acredita nas Escrituras, nós não temos motivo de rejeitar esse livro. E sim, muitos motivos para aprender as lições importantes de um profeta que tentou correr de Deus, correu para Deus, correu com Deus e correu contra Deus. Jonas ensina lições importantes para nós. Vamos agora às nossas perguntas bíblicas. Pergunta 681. Jezabel ordenou a morte de qual homem para que o marido dela tomasse a propriedade dele? Alternativas: A. Elias, B. Nabote, C. Jeroboão ou D. Ageu. A resposta certa, alternativa B. Nabote. Jezabel mandou fazer acusações falsas e matar Nabote, e o marido dela, Acabe, tomou posse da vinha de Nabote em Jezreel. E depois Deus castigou os dois severamente por esses pecados. A nova pergunta para hoje vem do Novo Testamento. Qual dos apóstolos era natural da cidade onde Jesus realizou seu primeiro milagre aqui na Terra? Alternativas: A. Pedro, B. João, C. Natanael ou D. Mateus. Darei a resposta no final do próximo episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Podemos e devemos aprender lições importantes do livro de Jonas, de confiar em Deus, de obedecer o que Deus diz, de buscar a misericórdia de Deus, mas de desejar a mesma misericórdia para as outras pessoas também. Porque Deus estende seu amor e sua graça para todos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.